Bom dia a todos. Meu nome é Maria Esther e eu vou ser a responsável por apresentar o trabalho de hoje para vocês. Esse trabalho ele faz parte da disciplina de Patologia Geral do curso de Medicina da Faculdade de Ciências Médicas de Minas Gerais. E os demais integrantes do grupo estão descritos logo abaixo do título Doença de Pompe, que é a doença que a gente vai falar hoje e é uma doença muito rara. Eu já queria começar essa apresentação indicando um filme para vocês que se chama Decisões Extremas. A gente teve que assistir ele para poder fazer essa apresentação e, falando de forma breve, ele retrata de uma maneira muito leve e sentimental a vida de pessoas que têm essa doença e como os avanços na medicina foram imprescindíveis para a melhora da qualidade de vida dos portadores dessa condição, que antes tinham uma expectativa de vida de até no máximo 9 anos de idade. Eu já deixo avisado aqui que é para vocês se prepararem para morrer de rir e chorar ao mesmo tempo. O filme é lindo. Agora, começando a apresentação de fato, alguns tópicos que vão ser abordados vão ser etiologia, patogenia, fisiopatologia, diagnóstico e tratamento. Por questões didáticas, antes de começar a falar da etiologia, eu queria explicar um pouquinho a diferença entre etiologia, patogênese e fisiopatologia. A etiologia estuda a causa. A patogênese seria uma questão dos mecanismos nessa doença. Já a fisiopatologia é o resultado desses mecanismos, são as alterações em si, as alterações funcionais dos órgãos que são afetados. Então, começando a aprofundar um pouco mais nessa temática, vamos começar falando da etiologia da doença de Pompe. Como eu já disse, é uma doença muito rara. Ela afeta de 1 a cada 40 mil indivíduos e é uma doença genética autossômica recessiva. Então, como vocês podem ver nessa imagem aqui do lado, a transmissão ela vai ocorrer quando o filho adquirir 2 genes com defeito, um que tem que vir do pai e outro que tem que vir da mãe. Ela é causada justamente pela deficiência de uma enzima que se chama alfa-glicosidase ácida, ou GAA, e fica localizada no cromossomo descrito. Agora falando um pouquinho da patogenia, né, que seria o estudo dos mecanismos da doença, a doença ocorre devido a um acúmulo de glicogênio tipo 2 nos lisossomos, e esse acúmulo se dá devido à atividade insuficiente ou até completamente inativa da enzima. E esse acúmulo de glicogênio, ele ocorre principalmente nos tecidos de musculatura lisa, esquelética e cardíaca. Como vocês podem acompanhar nesses 4 quadradinhos, os pequenos lisossomos que têm um acúmulo de glicogênio, eles começam a aumentar de tamanho e quantidade ao longo do tempo. O glicogênio, ele acaba se acumulando devido a essa atividade, né, insuficiente ou completamente inativa da enzima, e os lisossomos vão se expandindo cada vez mais, até que eles começam a se romper, liberando glicogênio no citoplasma. O acúmulo desse glicogênio vai resultar em uma miopatia severa e perda da função muscular. Então, a fisiopatologia, né, seria justamente esse acúmulo de glicogênio tipo 2 que vai comprometer a degradação das moléculas de glicogênio, que são transportadas para os lisossomos e acabam se acumulando no seu interior, comprometendo a liberação de glicose conforme a demanda celular e estimulando a liberação de outras hidrolases no citoplasma, causando aumento do tamanho, danificando o funcionamento celular e destruindo células, justamente pela hipertrofia e ruptura desses lisossomos. Falando um pouquinho mais agora do diagnóstico, o diagnóstico precoce da doença, ele é muito importante, porque apesar de não ter cura, existe um tratamento que pode realmente fazer com que o paciente tenha uma qualidade de vida muito melhor. Então, esse diagnóstico ele pode ser feito através de exames de sangue, como por exemplo medir a creatina quinase, que seriam sinais de lesão muscular, fazer um sequenciamento genético para avaliar esse gene, ou uma biópsia de músculos para também ajudar a confirmar esse diagnóstico de doença de Pompe. Falando um pouquinho agora dos possíveis tratamentos, como a doença é causada pela deficiência, né, da enzima alfa-glicosidase ácida, que é responsável pela degradação do glicogênio, o tratamento ele é feito por meio de uma terapia de reposição enzimática. Desse modo, são evitados o acúmulo de glicogênio nas células e, consequentemente, a evolução dos danos musculares, que podem ser muito prejudiciais para o indivíduo. Tanto que se ele já estiver em um estágio, às vezes, um pouquinho mais avançado, ele pode ter um suporte de ventilação mecânica, de tubo de alimentação, e a terapia física e ocupacional são muito importantes.
a gente pode observar que o tratamento da doença de Pompe é um tratamento multidisciplinar, que envolve várias áreas da medicina. Sobre a dose da enzima, ela é calculada de acordo com o peso do paciente e a aplicação dessa terapia de reposição enzimática ela é feita em hospital a cada 2 semanas. Essas foram as referências bibliográficas. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Obrigada pela atenção. Quem quiser mais informações sobre a doença de Pompe, a gente colocou um artigo à disposição de vocês e tem um site que é super informativo. É isso, gente. Muito obrigada.